fazer pilim, tlum. E aí, posso começar? Sim, boa noite. Gente, atenção, valendo, ó, claquete, gente, valendo. Aqui é o Walter Garoli, junto com a Silvia, a Gisele e o Cadir lá cuidando da criançada, tá? Então, hoje nós vamos começar sobre o acompanhamento do pessoal do GG São Paulo, o Open Chat Brasil. Tá? O Open Chat é um grupo de estudos para essa nova certificação do Google, que é o Google Certified Coach, bonita palavra, para aquele professor que quer, para aquela pessoa que quer ajudar os professores a sair da caixinha, né? Ser um professor que pensa fora da caixinha, mas não só um treinamento, você fazer aquele corpo a corpo e você fazer uma atividade junto com o professor 1 a 1. Né, trabalho de coach mesmo. E aí nós vamos começar, a partir de hoje, encontros para explicar como é que é esse processo de certificação, todas as etapas. Ele tem um processo, tem uns requisitos que precisam ser cumpridos, né? E hoje nós vamos começar usando a leitura de um livro que a Silvia e a Gisele vão apresentar aqui, que vai ter um pequeno workshop, e nessa primeira parte a gente vai bater um papo, assim, mais para se conhecer e entender como é esse processo, e nos próximos encontros que nós vamos marcar, nós vamos falar de outras características da certificação que são necessárias serem cumpridas, né, para vocês entenderem tudo o que precisa fazer para chegar nessa nova certificação do Google, que é o Google Certified Coach, tá bom? Então, eu vou deixar vocês nas mãos aí da Gisele e da Silvia. Eu vou ficar aqui monitorando o chat. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda aqui no chat. A gente pede para deixar os microfones desligados aí, para não ter muito ruído, só quem está falando que liga, tá ok? E aí, é claro, vou deixar por conta delas. Esqueci de falar alguma coisa, Silvia? Não, tudo certo. Então tá bom. Gisele, é com você então. A Gisele vai começar. Gente, eu fechei a minha câmera porque é muita beleza e fica travando, não está acostumada assim, o Meet com tanta beleza e fica travando, entendeu? Eu dei uma fechada, porque hoje de manhã a minha câmera congelou numa imagem que eu falei, não, vocês não printaram essa tela, printaram os alunos. Sim, com certeza. Então, para evitar esse constrangimento, eu fechei a minha câmera, tá? Beleza. Eu vou começar a apresentar... Uma perguntinha, Miriam Takai. A Miriam Takai pode. Beleza. Pode deixar. Evelina também, se entrar. Beleza. Então, eu vou começar a apresentar aqui compartilhar com vocês a minha tela. E a gente vai começar pelo prefácio do livro, tá? Aqui está o nosso livro. Então, boa noite, bem-vindos ao nosso primeiro estudo do livro. E hoje nós vamos revisar bem rapidamente o prefácio e o primeiro capítulo, tá? E depois nós vamos responder algumas questões. Então, aqui a gente tem... a gente depois vai mandar um formulário de feedback para vocês, tá? E essa apresentação interativa nós vamos compartilhar depois, né, Silvia? Isso. Com vocês. Então, pessoal, vamos lá começar a nossa viagem. Coragem, que esse mar é nosso. No prefácio, a gente começa com a frase assim, eu que fiz essa frase, tá, gente? 32 iPads na mão e um desespero no coração. No prefácio, a autora começa a nos contar o início de sua aventura, ao receber 32 iPads para os seus alunos, por meio de uma concessão que ela mesma havia solicitado. Quando veio a confirmação de que ela ia receber os 32 iPads, ela entrou em desespero. Jenny sentiu grande desespero de navegar nesse mar de inovação e de uso de tecnologia. E substituir suas práticas por uma ferramenta tecnológica não fez com que os seus alunos e ela saíssem para o mar aberto. Perceber que a rota precisava ser refeita foi a grande solução. Precisamos nos reprogramar. Precisamos ser corajosos e romper com o status quo. Currículos encaixotados, possibilidade de falhas, costões rochosos, parceiros desanimados ou piadistas são alguns dos monstros que habitam esse mar.
Coragem, amigos, é preciso muita coragem para assumir o risco dessa navegação. Mas aí a gente tem alguns exemplos para nos ajudar a ter essa coragem. A Jenny escolhe os polinésios para fazer essa analogia entre inovação tecnológica na sala de aula e as navegações. E ela não escolhe outros povos que fizeram isso também, e isso não é por acaso. Diferente dos nossos colonizadores portugueses e espanhóis, que impuseram seu modo de vida e, por vezes, exterminaram e desconsideravam o que encontravam, os polinésios navegavam para habitar outras regiões. Ora para evitar a superpopulação das suas ilhas, ou para fugir de guerras mesmo. Navegavam no Mar do Pacífico sem uso nenhum de tecnologia, somente com a observação da natureza que o cercava. Nuvens, planetas, estrelas, sol, tudo auxiliava os navegantes a traçarem rotas pelo mar. E isso mesmo, gente, eram rotas, várias rotas, e não um único caminho. O sucesso da travessia dependia de muitos fatores, desde a construção da canoa, que contava com a participação de toda a comunidade, passando pelas tempestades, até pela destreza dos navegantes. Então, a gente tem que entender que a viagem é um processo. E aí, a Jenny nos dá 3 dicas para a gente começar essa viagem. A primeira é abraçar a competição que tem entre as empresas. No caso dessas empresas concorrentes, eles podem impulsionar o progresso. E aí a gente tem o exemplo do iPhone. Ele era o único no mercado. Hoje nós temos vários smartphones buscando por excelência. Nesse caso, nessa concorrência, quem ganha somos nós. A segunda dica vem um pouco baseada na primeira. Conforme essas empresas vão mudando os seus aplicativos, os seus aparelhos e vão se aperfeiçoando, as coisas vão ficando obsoletas com uma velocidade maior. Então, a gente tem que rever o máximo de atualizações possível. A gente sabe que isso é difícil, de acompanhar tudo que está acontecendo. Mas o material que a gente usa, a gente tem que ter esse cuidado. E eu acho que a dica melhor e a que a gente tem que prestar mais atenção é essa, a de ser fiel com seus alunos. A gente pode mudar de aplicativo, de equipamento, mas essa escolha tem que ter a ver com a meta de evolução do processo de aprendizagem do aluno. Isso é importantíssimo. E a gente tem que entender que, para traçar o nosso curso, a gente tem que se concentrar nas práticas e não nas ferramentas. Nós precisamos encarar as possibilidades das falhas. O mar é nosso amigo. As ameaças que tem nesse mar são externas a ele. Precisamos estar conectados com o mar, com o que nos é natural para seguir viagem e traçar várias rotas possíveis, assim como fizeram os polinésios. Aprender com o processo. Como eu falei para vocês, a viagem começa na construção da canoa. E os polinésios, para construírem suas canoas, eles chamavam os construtores, os navegadores, os sacerdotes, os cantores, as dançarinas de hula, todo mundo. Toda a comunidade reunida para construir a canoa e começarem a navegação. Então, a gente tem que mais observar o nosso espaço e menos julgar as nossas práticas. Vamos usar os obstáculos como rotas. Vamos usar tudo que nos cerca como um guia. Inovar é transformar. E isso não se trata somente de criar algo super novo, mas de renovar o que temos para melhorar o que estamos fazendo. Então, agora, quem vai continuar com vocês é a Silvia. Ela vai continuar aí com a leitura do primeiro capítulo. Pessoal, vou compartilhar a tela.
Já carregou? Ainda não, né? Quase. Vamos lá, Tá falando que internet. agora ele carregou. Ah, que bom. Então vamos lá, pessoal. Como a Gisele falou, a gente tem que ser corajoso, né? E decidir seguir uma direção diferente. A gente já vai para a escola. Então, o que a gente tem que fazer agora? Bom, primeiro passo é traçar um percurso e estarmos certos do nosso destino final. A gente tem que saber para onde é que a gente vai ter que ir. Nós temos que levar em conta que a nossa sala de aula e os nossos alunos, eles são únicos. Então, não dá para seguir exatamente os mesmos passos de uma outra pessoa. A gente tem que saber o que é inovação. Mas para entender esse conceito, antes nós vamos lembrar de uma história bem conhecida, né? Os 3 porquinhos. Bom, nessa história, o porquinho que construiu a sua casa com tijolos, ele foi inovador. Ele decidiu ir contra a corrente e experimentar uma nova tecnologia. Os seus irmãos zombaram dele, disseram que seria muito mais difícil usar palha e gravetos, e que eles estavam bem como estavam. Até que, vocês sabem o final da história, né? Bom, nós sabemos que a casa de tijolo vence. Ela consegue aguentar o lobo, né? Mas vamos imaginar que os outros 2 porquinhos, eles ganharam um container com tijolos de última geração. E eles descobriram que os tijolos estão levando a uma maior longevidade do porco. E aí eles decidem que querem entrar nesse movimento e querem inovar. Eles levam os tijolos até as suas casas de palha e graveto e começam a pensar como colocar os tijolos ali. Só que então, pensamentos como: já estou tão acostumado com a minha casa, tá dando certo para mim até agora. Eu gosto tanto dessa janela, essa janelinha aqui que eu fiz com tanto carinho. Mas estão dizendo que os tijolos são melhores. Então, não querendo mudar a estrutura, eles colocam alguns tijolos com fita adesiva na casa. E aí vocês sabem o que aconteceu, né? Não precisa ser nenhum engenheiro para descobrir que a casa desabou. E tem professores fazendo isso. Eles tinham lá, como vocês podem ver na imagem aí, um jeito de dar aula, e eles apenas trocaram os instrumentos. A Jenny, ela recebeu os iPads. Ela começou a usá-los. Só que depois de algum tempo, ela percebeu que essa tecnologia não estava fazendo diferença na autoeficiência dos alunos, no desempenho acadêmico ou no crescimento socioemocional. O problema estava na compreensão que ela tinha a respeito da tecnologia. Para ela, era um suplemento, não era algo novo. Ela estava tentando encaixar a tecnologia na sua casa de palha. Aí ela resolveu parar, dar um passo para trás e pensar, né? Porque afinal, gente, se a tecnologia é um suplemento à sua pedagogia, você não terá resultados muito diferentes, tá? Usar a tecnologia assim é colocar tijolos em casas de palha e gravetos. A Jenny teve que começar do zero. Ela teve que deixar as suas concepções de como deveria ser e planejar um novo design, pensando no poder que as suas ferramentas tinham. Bom, a gente precisa mudar a nossa concepção de tecnologia. Tecnologia não é um destino. Dominá-la não é o objetivo. Tecnologia é um veículo que vai nos levar ao nosso destino, que é a inovação. Agora, o que é inovação?
Segundo o dicionário, inovação é um ato ou processo de apresentar novas ideias, dispositivos ou métodos. A gente sabe que existem inúmeras outras definições de inovação, de autores bem mais consagrados, e, independente do conceito que você pegar, é importante você perceber o seguinte: nós temos que tomar cuidado com esta simples definição. Não é porque é novo que é inovação. Tem que ser melhor. Se for novo, mas não for melhor, então não é inovação. Uma outra coisa legal que a gente precisa tomar cuidado é que a inovação ela é pessoal. Só porque algo é obsoleto para uma pessoa, não quer dizer que não possa causar uma mudança de vida para uma outra pessoa. E a inovação, ela não deveria ser um luxo, mas é. Ter liberdade para experimentar novas metodologias e ter espaço para fracassar sem ser julgado não é algo que todos nós temos. Mas calma, não é para desanimar, gente. O importante é que você comece, dê pequenos passos e, ao longo da caminhada, você olhe para trás e perceba o progresso, o quanto você já avançou. Bom, no livro, ela diz que essa reflexão é muito importante e ela sugere 2 bússolas para a gente saber como é que as coisas estão andando com a tecnologia. A primeira delas é o Summer. O modelo Summer é uma estrutura simples para medir o impacto das ferramentas digitais criadas pelo Dr. Rubem Puentedura na década de 80. O nome é um acrônimo que representa os 4 estágios dessa escala: substituição, aumento, modificação e redefinição. Essa ferramenta, ela se concentra nos objetivos da atividade. Ela é simples e é fácil de usar. É ideal para você que está começando. Aqui eu coloquei um exemplo de como é que é o uso dessa ferramenta, né? Essa parte aqui no lado esquerdo, eu coloquei por conta própria, tá? Ela não está no livro. Ela faz uma referência à taxonomia de Bloom, né? E as habilidades, os níveis de habilidades que nós desenvolvemos nos nossos alunos. É lógico que o professor não vai estar sempre aqui no topo, mas ele tem que subir essa montanha. Não dá para ficar também só no nível mais baixo de pensamento. Bom, então vamos falar aqui da nossa primeira bússola. Ela coloca 4 níveis de uso de tecnologia, tá bom? A substituição, o aumento, a modificação e a redefinição. Essas 2 aqui, ela está dentro do nível do aprimoramento, e essas 2 da transformação. E aí, eu vou dar um exemplo do que seria a substituição. Na substituição, a tarefa é: escreva uma carta para o seu colega de sala, tá? Essa é a tarefa que o professor vai dar ao seu aluno. Se você vai usar tecnologia e você substitui o papel e a caneta por um computador, o aluno vai escrever o texto no computador, vai imprimir e trocar esse texto com o aluno na sala de aula, então você está num nível de substituição, porque não houve uma melhoria real na tarefa, tá? Bom, se você vai para o nível de aumento, então seria assim: você tem a tarefa de pedir para ele escrever uma carta, só que aí você fala, gente, não vamos imprimir e entregar em mãos, vamos mandar um e-mail. Vai chegar mais rápido, o seu amigo vai poder ler rapidamente, vai receber assim, ó, rapidamente a sua carta, o seu e-mail, e a gente vai estar trabalhando da mesma forma. Olha, houve um aumento aqui na função, mas a atividade continua a mesma, escrever a carta. Bom, então agora nós vamos mudar de nível, nós
vamos para a transformação, que é quando eu modifico um pouco a tarefa. E como seria isso na prática? Você começa a falar assim para o seu aluno, olha, esquece, não vamos escrever uma carta. Por que a gente não coloca você e o seu amigo em um Meet, né, uma live, e aí vocês podem conversar, discutir como é que vocês querem fazer o trabalho, ou seja lá qual é o objetivo. Muito bem, houve uma pequena modificação na tarefa. Agora, o que eles vão fazer? Eles vão se ver, eles vão poder conversar, a atividade foi modificada. Agora, o último nível é a redefinição. Neste nível aqui, a tarefa ela é totalmente transformada. Sabe qual é o exemplo? Você vai pegar os seus alunos, eles vão entrar em pequenos grupos em uma live ou em um Meet, e aí no chat eles vão colocar o link de um documento compartilhado e vão discutir e fazer o trabalho que eles têm que desenvolver num documento compartilhado. Eles podem até, um vai ficar encarregado de fazer a legenda, o outro pode até fazer numa linguagem que seja acessível para quem não consiga escutar. Então, esse nível aqui, nenhum jeito que você fazia antes pode substituir. Ou seja, a tecnologia aqui, ela é indispensável para que essa tarefa aconteça. Então, você tem um nível maior. Então, esse modelo, ele é bem tranquilo, porque você pode imprimir a tabela e aí sentar ao lado do seu professor e falar com ele. Como é que você anda usando a tecnologia? E aí, o professor vai entender em que nível ele está usando essa tecnologia, e ele vai poder descobrir que existem outros níveis que podem ser usados para isso. Bom, a outra bússola, né, é a matriz de integração de tecnologia. Ela foi criada pelo Centro Tecnológico Instrucional da Flórida e é um modelo mais complexo, só que apesar de poder ser impresso em PDF e tal, ele é muito mais dinâmico, é melhor você entrar no site e aí trabalhar com essa tabela. Ela traz mais aprofundamento, tá? Ela é bem mais detalhada e é um pouquinho mais complexa. Só que ela é tridimensional, ou seja, ela leva em consideração 3 variáveis: o ambiente de aprendizagem, o nível de integração da tecnologia curricular e o objetivo de transformação. Ou seja, a atividade do aluno, a atividade do professor e o ambiente. Bom, essa é uma síntese do capítulo 1. O que a gente tem que deixar, assim, gravado desse capítulo, tá? Que a gente pode usar, sim, essas bússolas para verificar o nível de uso da tecnologia desse professor, mas nunca usar isso para avaliação, tá? São instrumentos que devem funcionar como um modo de reflexão, ajudar o professor a refletir sobre a sua prática e nunca para avaliá-la. Agora, pensa bem, você está assumindo risco, tá? Porque inovar, como os polinésios lá que se aventuraram, mar aberto, estavam assumindo riscos. Fracassar é uma possibilidade. Eu digo até que vai acontecer. E não é justo você ser julgado por isso, certo? Porque o erro, ele vai te ensinar muitas coisas também. Avaliar é você insinuar que o fracasso é uma coisa ruim. E ao assumir riscos, o fracasso é parte integrante do processo. Bom, basicamente, é isso que eu tinha para falar do capítulo 1. Agora a gente vai passar para a parte interativa, né? E não se preocupem em responder as questões formalmente, tá? As questões servem para nós refletirmos a respeito do que está sendo discutido.
Então, sinta-se à vontade para colocar as suas ideias agora no papel. Gisele, conta aí como é que eles vão fazer isso, Gisele. Então, mas antes a gente quer conhecer um pouco a galera que está aqui, né, Sil? Então, vocês vão colocar uma apresentação super breve sobre vocês, e aí se vocês tiverem link de Twitter, de Instagram, ou alguma rede social, vocês podem colocar, porque também é um jeito da gente se comunicar, tá? Então, vocês têm, algumas pessoas já escreveram aqui, então vocês podem fazer essa apresentação de vocês, certo? Eles têm 1 minuto, né, Sil, para fazer essa apresentação? Isso, é 1 minutinho, gente, é coisa rápida, tá? Se apresentar. Nome, rede social. Walter, pode colocar o link do documento aqui no chat, por favor? Desse daí, né? Isso. Esse documento, gente, ele vai ser compartilhado com vocês, quem quiser continuar participando das reuniões sobre o estudo do livro, a gente vai colocar um formulário, você vai preencher o formulário se inscrevendo, e aí nós vamos mandar para o seu e-mail o link do próximo documento, que é para você ler com calma, para você refletir tranquilamente, não é obrigatório, você pode fazer ou não, tá bom? O importante é que essas atividades te façam refletir, te façam pensar sobre o seu papel como professor, como training, como coach. E por isso não é obrigatório ler o livro, né, Sil, antes de vir para cá. Ah, exatamente. O livro, não é obrigatório. Exatamente, o livro, ele é indicado, mas não é obrigatório, tá bom? Porque o importante dele são as ideias, tá? E as ideias nós vamos trabalhar aqui. E esse daí é o slide 14, né? Isso. 1 minutinho aí, moçada, para vocês escreverem um pouquinho sobre vocês. Nós queremos conhecê-los, né? Quem são vocês? E Gisele, se você deixar compartilhada só a aba, você pode tocar a musiquinha que está nos slides lá das perguntas da próxima página. Eu não pus aí, mas nas outras questões das 5 lá eu pus o som. Ah, tá. Mas aí você tem que compartilhar só a aba para poder tocar. Espera só um pouquinho. Acho que ela já estava, não estava? Não, que eu estou vendo as abas do navegador. Então a música só toca que quando você compartilha a guia do Chrome. A guia do compartilha só Chrome. Ixi, gente, não tô achando aqui, não. Não, você tem que parar esse compartilhamento. Tá. Bom, aí dá tempo do pessoal escrever, então. Enquanto o pessoal está escrevendo, você vai lá e apresentar a minha guia. Isso, um breve resumo aí de quem é você. Walter, Oi? Dá para colocar também o link do formulário para se inscrever nas nossas... para se inscrever no nosso grupo? O Drive, vou ver se eu acho. Tá, aqui. é aquele que tá no... Tá, é que eu tô com a conta do trainer Tá, então, aqui. não, pode deixar que eu vou procurar aqui, então, enquanto a Gisele coloca aí. E já achei aqui. Estão ouvindo? Sim. Baixa um pouquinho só. Pessoal, então se você quiser receber o nosso material, ser chamado para próximas reuniões, tal, tô colocando o link aqui do formulário de inscrição, tá bom? Ah, perdão, Ok. perdão. Tá, pode ir para a primeira pergunta, Gisele, que já Fui deu. fazer a curiosa, fui querer ver o que você estava escrevendo. Ah, já deu um minuto aí, vamos lá. Pronto, pessoal? Deu para responder aí? Sim!
Então vamos lá, Gi. Deixa eu voltar aqui. Gente, é muita novidade para mim. É muita inovação para uma pessoa A só. gente está tendo que se reinventar, né, o tempo todo. Dica, Gisele, na próxima você duplica a aba, aí numa você deixa tocando e na outra você vê os slides que o pessoal está fazendo. Ah, bonito! Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Aí, tá vendo? Ô, Valdo, peraí, então deixa eu... Aí eu duplico a aba da apresentação, né? Que uma fica apresentando para o povo e a outra você consegue ficar Ai, passeando nela. Tá. Depois eu faço isso. Vamos agilizar aqui a coisa toda e prometo que eu vou. Fica de lição de casa. Então vamos, Gi, porque hoje a gente começou tarde, não quero deixar o povo cansado. Vai. Vamos lá. Mas continua apresentando sua aba, assim, você pode tocar a musiquinha quando quiser. Tá aqui, ó. Legal. E aí, vocês querem falar? A Mônica, a Ana, a Marcela, a Regina, a Miriam. Vocês querem se apresentar em alta voz? Ou ainda rola uma... O pessoal ainda está meio tímido, né? Rola uma timidez? Então, Oi, pessoal, eu posso falar. Então, bora. Olha só, eu trabalho no Colégio Magno, trabalho com inovação, com tecnologia, ajudo as professoras nas aulas, e nessa pandemia eu estou online com quem precisa, e é isso. É isso que eu estou fazendo. Legal. Vamos, gente, colabora aí todo mundo, vamos todo mundo falar. Daqui a pouco o povo se solta. Vamos lá, Gi. Vamos para a próxima, então? Vamos. Aqui, gente, no prefácio, a gente tem duas questões. E aí, pessoal, essas perguntas, elas só são um norte para a nossa reflexão. Não precisa responder exatamente o que está aqui, tá? E assim, se não veio nenhuma inspiração para essa pergunta agora, pode vir na próxima, pode vir depois, tá? Então, fiquem à vontade, ok? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Enquanto começamos nossa jornada, comece compartilhando um exemplo de uma época em que você teve que ser corajoso no seu papel de líder educacional. O que tornou o resultado memorável para você? Como essa experiência o ajudou a crescer em sua função? Vamos lá? Um minutinho para responder? Foi um minutinho mesmo, hein? Legal. Alguém quer falar? Alguém quer fazer uma reflexão em cima dessas questões? Olha, eu me lembrei, tem muito assim a ver com o tema, mas do livro do Machado de Assis, O Alienista, em que ele tem uma ideia de colocar todos os loucos numa casa só, para estudá-los, né? Só que naquela época, as pessoas que tinham doenças mentais, que tinham problemas, elas ficavam num quartinho, cada uma no fundo da casa dos seus familiares. Então, a ideia, né, de se colocar todos os loucos numa casa era algo novo, não era uma inovação, gente? Inovação não é só com tecnologia, era uma ideia nova. E
depois a gente viu que deu certo, né? Estudar as pessoas, colocando elas todas no mesmo lugar. Bom, não sei se isso faz com que vocês se lembrem, né, de alguma vez em que vocês inovaram. Alguém quer comentar? Walter, conta aí, Walter, você é tão experiente. Olha, eu vou contar uma historinha rápida aqui, tá? Isso foi em 2014, quando eu estava dando aula de matemática mesmo, esquema tradicional, né? E eu queria fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu lembro que eu me inscrevi para ser Innovator na época e tinha sido selecionado já, e nas trocas de figurinhas, foi a primeira vez que alguém comentou do Kahoot. Né? Foi a primeira vez que alguém tinha falado do Kahoot. Aí eu vi lá o Kahoot, que diabo é isso, né? Abri, né? Olhei, achei interessante, né? A escola que eu estava era uma escola bem tradicional, não tinha nenhum recurso mais, tinha um Wi-Fizinho lá. E aí eu fiz uma coisa bem, preparei para um terceiro ano de ensino médio, algumas perguntas que eu peguei do próprio material sobre geometria espacial. Bolei as perguntinhas lá no Kahoot, né? E foi a primeira vez. Aí eu até levei um roteadorzinho meu lá para fazer um Wi-Fi na hora lá na sala, porque eu levei um roteadorzinho, aí eu fiz duplinhas para os alunos fazerem dupla para não sobrecarregar demais o Wi-Fi, né? E não tinha nem TIM na época do Kahoot. E aí eu fiz a atividade. E foi algo assim memorável, porque a moçadinha ficou pilhada na atividade, né? Teve até um momento curioso que tinha um aluno que sempre cochilou na aula, né? Nunca fez nada. E ele respondeu e foi o que melhor pontuou. Só que depois eu fiz uma revisão das perguntas e ele respondia. Isso que então, legal. Eu achava que ele estava chutando, né? Que esse cara chuta bem, né? Mas ele não estava chutando, ele sabia a matéria, mas nas outras aulas convencionais ele sempre estava apagadão lá, dormindo na sala. Aí eu pensei, pô, então o problema é que a aula estava chata. Agora que a aula foi divertida, foi mais competitiva, ele participou, fez, né? E eu lembro de alguns professores depois comentando que a aula seguinte, os professores que passaram na sala depois de mim, falaram que os alunos ainda estavam pilhados, que a aula do Walter foi legal, a aula dele foi divertida, foi bacana. Você conseguiu engajá-los, né? Legal. Né? Então foi a primeira experiência e foi bem marcante. Legal, Walter. Obrigada por compartilhar. Eu vou falar bem rapidinho uma aqui, porque eu achei ela muito legal também. A gente estava lendo com os alunos de 5º ano sobre a biografia do Nelson Mandela. E um aluno pegou e falou assim, é fogo, né? Aqui essa escola não tem pessoas pretas. Eu falei, como é que é? Ele falou, aqui, e eu na frente dele, né? Ele falou, não, aqui na escola não tem pessoas pretas. Eu falei assim, vamos procurar as pessoas pretas da escola? E aí a gente saiu pela escola, a gente chamou o fotógrafo da escola e tiramos fotos de todas as pessoas que eles iam chamando. Todas, que estavam no corredor da escola, eles chamaram. Aí a gente fez uma edição que a gente pegava a tonalidade da testa da pessoa e jogava no fundo. Né, que a gente tirou a foto no chroma key e jogava essa tela no fundo, e aí a gente editou o vídeo de modo da pessoa mais branquinha até a pessoa mais preta. E aí ele falou, caramba, toda a sala pegou e falou, num vídeo do YouTube que a gente colocou, eles no vídeo, na passagem do vídeo, eles viram as pessoas, as cores e quem eram os pretos da escola. Foi muito legal a reflexão que eles fizeram. Foi muito bacana. E usando o vídeo no YouTube. E edição do vídeo no YouTube. Que legal, Gi. Bem legal. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Vamos lá. Aqui, gente. Quais são alguns dos equívocos entre pedagogia e integração de tecnologia que você enfrentou em sua escola ou organização? O que você entende ser a relação entre pedagogia e tecnologia? Como você poderia ajudar os líderes educacionais a compreender melhor essa relação? Aqui, galera, vocês podem escolher uma das perguntas para responder, tá? Não precisa responder todas. Escolhe aquela que mais tocou.
o coraçãozinho de vocês. Se quiser responder tudo, pode. Uhul! E aí, pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma reflexão? Não? Ok, então, Gi? Vamos lá para as perguntas do capítulo 1, Sil. Beleza, Gi, você passa para mim, então? Primeira pergunta, que é a 3, são só mais... São mais 3 perguntinhas, tá, pessoal? Quais são algumas maneiras de incentivar os colegas a zarpar e iniciar sua jornada de ensino e aprendizagem de inovação? Que estratégias de bússola poderíamos implementar para apoiar sua jornada de inovação? Você pode pensar em um exemplo onde você promoveu mudanças de mentalidades positivas em relação ao uso ativo da tecnologia pelos alunos para criar conteúdo de consumo? E aí, pessoal, alguém tem alguma dica aí para a questão 3? Então, 1 minuto para responder. Legal. E aí, pessoal? Hoje está todo mundo tímido, né? Porque a primeira reunião é assim mesmo. Alguém gostaria de contar como é que você ajuda aí um colega a zarpar nessa jornada de inovação? Posso falar, se quiser. Então vamos lá, Walter. Acontece o seguinte, né, gente? No colégio que eu tô, meu trabalho também é esse, né? Então, eu fui muito de entrar na aula, conversar com os professores, e você vai montando um repertório de ações. E aí eu já tive o prazer de pegar esses professores que totalmente quadradinhos e, de repente, começar a usar uma atividade diferente, usando um material diferente, que ele viu o significado daquilo e agradou ele, né? Eu tenho pelo menos alguns exemplos que eu já usei, né? Uma vez eu usei, não sei se alguém conhece o Rodas de Invenções do Instituto Catalisador, né? Aí eu peguei uma vez uma professora de 5º ano, que ela bem tradicionalzinha lá, sempre dando jeitinho, nunca quis pegar nada. Aí eu mostrei a atividade para ela, eu fiz junto com a sala. Depois disso, ela gostou tanto da atividade que ela mesma fez sozinha umas 3 vezes, e depois, num evento da escola, ela fez com os pais dos alunos. Ela pegou o gosto pela brincadeira. Às vezes você tem que achar a entrada daquela pessoa, né? Às vezes você tem que achar a porta de entrada. A hora que você acha a porta de entrada daquela pessoa, você, opa, achei o caminho. E aí você
sai, que cada pessoa é única, né? Você tem que achar qual é o que vai encantar aquele professor, né? É verdade. Na minha jornada como training, eu tenho aprendido que o professor, ele quer sim fazer algo diferente, ele quer modificar, ele só não tem tempo de ir atrás dessas novidades, de testar a ferramenta. Então, se tem alguém que faça isso para ele, depois fala, olha, eu vou te mostrar uma coisa, é legal, o professor ele vai, gente, porque ele também tem interesse em fazer das suas aulas uma coisa, algo melhor. Ele é o maior interessado e ele quer sim, sabe? Ele só não tem tempo, né? O professor trabalha muito nesse país. Por isso é importante as redes para compartilhar, né, Silvia? Porque aí você está vendo que aquele exemplo deu certo e é aplicável. Então, você já viu que ali alguém já fez, testou e deu certo. Então, eu vou tentar também. E aí, volta naquilo que a gente falou, os níveis de inovação. Às vezes, uma coisa para você, você já usou aquilo, já saturou, não, Kahoot chega, não quero mais saber de Kahoot. Só que pode ser a novidade para um outro professor. Então, eu sempre, né, compartilhar. O pessoal aqui no chat está dizendo que concorda, realmente falta tempo. Então, vamos lá, Gi, obrigada, pessoal. Vamos lá para a quarta questão. Posso fazer só mais um complemento do anterior? Claro. Um grande segredo é, às vezes, você tentar achar uma coisa bem simples, mas de impacto. Uma coisa que seja fácil, né, de pôr para funcionar, e que deu um... que legal! Eu acho que o professor ele precisa ser assessorado por trainings, por coaches, que vão olhar para ele, para a dinâmica de sala e falar, puxa, acho que eu tenho algo legal para te mostrar. E aí ele vai pesquisar, ele vai mostrar, e o professor vai poder trabalhar de uma maneira mais eficiente. Eu acho isso muito legal. Mas vamos para a nossa quarta questão. Bom, a Jenny, ela se refere aos modelos Summer e Team, que aqui no Brasil é MIT, né, não ETIM, como estruturas de bússola. Qual você atualmente, ou gostaria de começar, você usa ou gostaria de começar a usar para apoiar a integração de tecnologia educacional em salas de aula? Como podemos ajudar os educadores a permanecer focados na prática, em vez de nas ferramentas, e a refletir sobre a sua prática, em vez de avaliá-las? Né? Vocês acham que existe uma outra maneira, uma outra bússola? Ela sugeriu aí 2 ferramentas, mas como é que você faria? 1 minuto, pessoal. Legal. Bom, pessoal, alguém quer dar uma sugestão aí, uma dica de como fazer com que o professor consiga refletir, consiga pensar na sua prática, se focar mais na prática e não na ferramenta? Hoje está todo mundo tímido, né? Vamos ver se nas próximas vocês já se soltam mais um pouquinho. Bom, então vamos lá para a questão 5, nossa última questão.
Lembrando que se você não teve tempo de preencher, né, de responder e quiser responder depois, esse documento está compartilhado, a gente vai postar ele no nosso site e vai ficar disponível para a gente ler, conversar, discutir. Então vamos lá, questão 5. Quais são alguns exemplos inspiradores de inovação na educação de que você se orgulha ou testemunhou de outros líderes de educação em sua rede de aprendizagem profissional? No nosso caso aqui é o GG, Grupo de Educadores Google, né? Que conselho você daria a você mesmo ou a outros professores, né? De 5 a 10 anos atrás, para encorajá-los a sair da sua zona de conforto e começar a correr riscos para inovar criativamente usando tecnologia educacional mais cedo. A gente lá na escola tem, uma vez por ano, um momento em que os professores compartilham as suas práticas inovadoras. E isso é muito legal, porque inspira, né? Então, cadê a música, Gi? Travou aqui. Ah, tá. Uhul! E aí, pessoal, alguém fala, vai, alguém dá uma dica aí, um conselho? O que você falaria para você mesmo ou para um outro professor? Alguém quer? Regina? Kadir? Andréia? Marcela? Silvia, eu vou falar, se eu puder. Legal, pode sim, Ana Paula. Eu escrevi aí nas questões, eu fui respondendo o que eu estava entendendo. Não sei se tem certo ou errado, mas eu fui escrevendo aí. Sabe que quando eu iniciei a carreira na educação faz muito tempo, né? Quando já eu tinha um tempo de sala de aula, eu resolvi aceitar o trabalho como professora de tecnologia. Mas isso há 10 anos estava ainda muito difícil de entrar na cabeça das pessoas. Acho que até na minha. É que eu sempre gostei de mexer, de usar e tal. E aí, lá na escola que eu trabalhava, era uma obrigação das professoras levarem os alunos 3 vezes por semana na sala de informática, porque nós tínhamos aulas de novas tecnologias. E elas achavam sempre que era uma coisa a mais, né? Não tinha na época, não tinha nem formulário. Hoje o formulário, lá nós não tínhamos, né? Na outra escola, o Google ainda, e não tinha. Então, assim, para elas era uma coisa a mais. Como que eu ajudava? Mais trabalho, né? Isso, eu fazia para elas, até elas irem tomando gosto pela coisa, sabe? Então, por exemplo, eles tinham que construir uma árvore mostrando as partes da árvore. Então, a gente pegava um aplicativo, esse Picolage mesmo, Picolage, né? Sempre também com aplicativos gratuitos e tal, a gente pegava as crianças montavam lá as partes da árvore recortando imagem, e aí eu resgatava e mandava para elas, então elas já tinham um arquivo. Aí veio o Socrative, aí usei o Socrative com elas, mostrei para elas que era fácil, que já vinha corrigido, né, saía lá o relatório, e isso é muito difícil, porque agora que eu voltei para a sala de aula, eu vejo o quanto a gente não tem tempo para isso, né? É verdade. Convencer o professor não é nem convencer de usar a tecnologia.
né, ele vai continuar aplicando a metodologia dele, mas usando a tecnologia vai ser uma coisa a mais para ele. Então, se tiver ajuda de alguém, sempre assim, ó, tem isso aqui vai facilitar. Eu acho que esse papel ainda está faltando na maioria das escolas, para mostrar para o professor que a ferramenta veio para facilitar. Né? Não para colocar mais um peso, né? Então, é que a gente ainda não está acostumado com esse... Tem lugares mais, né? Tem lugares bem menos acostumados, então depende do local. Mas é isso. Nossa, obrigada, Ana, é uma boa dica. Muito boa. Só um comentário. Não, bem legal. Pessoal, a gente vai terminar aqui, né, o nosso encontro, e eu quero agradecer a presença de cada um. Eu sei que não é fácil, depois de um dia de trabalho, né, ainda participar de mais uma live, mas nós gostamos muito de ter vocês aqui. Gi, você pode compartilhar a última tela da outra apresentação? E eu vou colocar aqui no chat o link para um formulário de feedback, e é muito importante para a gente que você nos dê esse feedback. A gente quer saber onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando, e ele já está com as questões assim que são iguais para todo mundo, já está preenchido. Agora é só você colocar a sua opinião. Pode ser sincero, aliás, deve ser sincero, porque a gente só vai melhorar na medida em que vocês sinalizarem para a gente, né, como é que a gente pode ajudar, tá bom? Walter, boa noite, gente. Tudo bom? Dá um minutinho o pessoal preencher. Pode parar a gravação? Acho que sim. Vou parar aqui.